Oi, pessoal, bom dia. Eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês alguns pontos que a gente discutiu na aula passada, na aula de ontem, né, na verdade, sobre alguns pontos da lista, porque eu senti que teve um pouco de dificuldade e tal, né? Acho que mais do ponto de vista prático de como programar, né, o algoritmo de MCMC para o modelo de misturas. E aí, bom, realmente tem vários pontos que precisa prestar atenção, tá? Então, a implementação não é tão trivial, tá? Não tem nada de... como posso dizer? Não é que tenha nada... que tenha alguma coisa que seja super complexa, mas é porque tem que tomar vários cuidados de caráter prático na programação, tá? E que geralmente esses cuidados são omitidos, né? Quando você faz quando você escreve um artigo ou algo assim. Então, enfim, a gente discutiu sobre algumas possibilidades na aula de ontem e eu queria mostrar para vocês o que funcionou para mim, tá? Depois que eu programei o MCMC, e vou mostrar algumas coisas que acabaram funcionando que servem como uma sugestão para vocês tentarem, tá? Então, pessoal, vou passar aqui rapidamente por esse código, que é o código que eu usei para implementar o MCMC, tá? Então, vou rodar essa primeira parte. Ele contém algumas coisas que a gente discutiu na aula ontem. Então, vamos lá. Essa primeira parte faz a inicialização dos parâmetros, tá bom? Eu inicializei o min em 0, meio e 1, tá? Que são pontos que fazem sentido pelo gráfico, tá certo? Eu vou colocar aqui, eu tenho mais adiante o gráfico do histograma, tá vendo? Então, eu peguei o mi começando no 0, meio e 1, tá? Φ, né, inicialização de Φ, o algoritmo, pelo menos do jeito que eu programei, ele tem uma certa dependência da inicialização, tá? Para mim, acabou funcionando bem inicializar com 1, tá? De novo, isso vai depender de como cada um de vocês programou, tá? Às vezes, se você troca a ordem das condicionais completas, algumas coisas podem ser diferentes. Tá? Na teoria não vai ser, mas na prática, às vezes acontece algumas diferenças dependendo de como você programa o algoritmo, qual é a ordem que você escolhe para mostrar cada coisa, e assim sucessivamente. Tá? Inicializei o W dessa forma. E uma coisa que eu achei que foi bastante útil foi a inicialização do S, tá? Daquelas variáveis indicadoras de qual cluster ela pertence. Então, fiz assim, ó. Eu peguei para cada valor de xi, né, para cada valor desses que forma o histograma, eu medi a distância entre ele e cada um dos 3 mis, né, que são esses valores aqui, 0, meio e 1. Então, essa parte está calculando só a diferença em módulo, né, ou seja, a distância entre cada mi e o xi. E aí eu pego para o S o menor valor. Tá? Esse which min, ele vai dizer qual é a posição que está associada ao menor valor. Tá? Qual é a posição que está associada ao menor valor da distância em módulo. Então, isso vai pegar para cada x quem é a média que está mais próximo dele e vai inicializar o S ali, tá bom? Então, depois que eu rodo isso, eu vou mostrar para vocês como é que está o meu S. Olha só como está o S. As primeiras observações são todas iguais a 1, porque elas dizem respeito a x que estão aqui, tá? Os valores de x que estão perto, que estão dentro dessa barra. Depois vem um monte de 2, que significa que são os valores que estão mais próximos de meio do que de qualquer outra das duas médias. E lá no finalzinho a gente tem alguns 3, tá vendo? Porque eles caem aqui, né, nessa parte, tá bom? Bom, aí eu faço o seguinte, toda vez que eu amostro S, eu pego e monto uma lista, tá vendo? Esse AK é uma lista, tá? E aí eu coloco os elementos na lista, vou mostrar para vocês que é uma AK. E aí eu coloco na lista, né,
todos os valores, todos os índices I para os quais XI pertence à população 1. Aqui, na posição 2 da lista, eu tenho todos os índices, índices I, para os quais XI pertence à população 2. E aqui, todos os índices I para os quais XI pertence à população 3. Tá? Então, se vocês olharem o código, é isso que eu estou fazendo. Eu pego toda vez que eu vou mostrar o S, eu vou fazer isso. Tá? Eu vou mostrar o S, aí eu vou pegar quais, esse which pergunta, né? Quais entradas satisfazem essa condição? Né? Quais índices satisfazem S do índice igual a K? Tá? Então, quando eu faço K variar de 1 até 3, eu vou coletando essas informações. Então, eu vou pegar aqui todos os S que são iguais a 1, vou botar dentro de AK na posição 1. Todos os S que são iguais a 2, vou botar em AK na posição 2, que são esses aqui. E todos os índices para os quais S é igual a 3, que são esses últimos, eu vou colocar no AK3. E aí eu vou contar, em NK, eu vou contar quantos elementos estão em AK, tá? Então, esse NK aqui, ele também vai conter a quantidade de elementos. São 7 elementos pertencentes a essa parte, 72 aqui no meio e 3 aqui no final, tá? Porque isso aqui vai aparecer, tá, pessoal? Isso aqui vai aparecer nas condicionais completas que vocês fizeram lá na hora de fazer as contas, tá? Bom, e aí vem algumas coisas, né? Eu encontrei, eu percebi, implementando esse modelo, que existe uma certa dependência das priores, tá? Se eu mudar um pouco as priores, os resultados podem mudar bastante, em termos do quanto que a cadeia mistura ou não, né? Então, esses valores para a priori, né? O S2 é a variância da priori do Mi, né? De cada um dos Mi's. Tá? O A e o B são as priores, são os valores que determinam a priori do sigma a menos 2K, tá? Então, são os caras que estão na gama, tá bom? Eu consegui colocar priores bem vagas e com valores perto de zero, tá? E aí eu fiz aquela ideia, né, de colocar... Então, assim, a ideia é a seguinte, você tem em mente que, às vezes, pode ser que não tenha nada de errado no código em si, né? Pode ser que o código não tenha nada errado, mas pode ser que o problema seja só na escolha das priores, porque parece que ele é um tanto sensível. Eu vou mostrar para vocês uns casos aqui para vocês verem. Eu fiz daquele jeito, né, que em geral eu gosto de fazer assim. Eu crio uma cadeia para cada parâmetro, tá vendo? Eu tenho W cadeia, Mi cadeia, Φ cadeia. O Φ é 1 sobre sigma 2, tá? É 1 sobre sigma 2, estou chamando de Φ. E o S são os indicadores, tá? E aí, pessoal, eu falei um pouco sobre a ordem de amostragem do Mi e tudo mais, né? E eu queria mostrar para vocês como eu fiz. Ó. Fiz assim, eu amostrei primeiro o Mi, tá? Então, essa parte toda aqui faz a amostragem de Mi, tá bom? E aí, pessoal, eu convencionei de sempre amostrar os Mi's, de colocar o menor Mi como sendo o Mi1, o Mi intermediário como sendo o Mi2 e o Mi maior como sendo o Mi3, tá? E aí, é essa parte é isso que faz esse index order Mi, tá? Se vocês rodarem com calma esse comando aqui, vocês vão ver que o que ele faz, ele puxa os índices em ordem, tá? Então, esse index aqui, ele vai pegar os índices que ordenam Mi. Então, se os valores de Mi forem, digamos, se eu tiver algo assim, né, Mi igual a 9, 1, 4, por exemplo. O index vai ser igual ao quê? Ele vai ordenar do menor para o maior. Então, o 9 é o maior número, então vai vir um 3. O 1 é o menor número, então vai vir um 1. O 4 é o segundo menor número, então vai vir um 2. Então, aqui ele te diz qual é a posição desse valor numérico ordenado do menor para o maior. É na terceira posição, porque ele é o terceiro menor número. Esse aqui é na primeira posição, porque é o menor número. E aqui é o 2, porque esse é o segundo menor número, tá?
Então, quando eu faço isso, eu puxo um índice que ordena o Mi, tá? Do menor para o maior. Quando eu faço Mi recebe Mi index, eu ordeno Mi, entendeu? Então, se eu olhar para esse Mi aqui, não necessariamente, antes de fazer o index, né, não necessariamente ele está Mi1 menor que Mi2, menor que Mi3. Quando eu chego nessa linha, aí sim, aí vai estar do menor para o maior, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Se eu troquei a ordem do Mi, né, então o sigma 2, que estava associado ao Mi que foi trocado, ele tem que ser trocado também, né? Porque aquele sigma 2 ele estava associado por exemplo, o sigma 2 está associado ao segundo maior Mi. Se eu troquei ele de lugar, eu tenho que trocar o sigma também, tá? Então, ó, por isso, eu acho que eu não comentei esse ponto específico com vocês, mas eu acho que é um ponto importante, né? Então, a gente reordena tudo, tá? Reordenei o Mi, aí para ficar correspondente, antes de seguir para a próxima condicional completa, eu ordeno Φ, ordeno W, tá? De acordo com a mesma ordem. Não é que aqui eu vou ordenar o Φ do menor para o maior, não, tá? Eu só vou fazer a correspondência, tá? Só vou fazer a troca. Se aqui eu troquei a primeira e a segunda posição do Mi, o Φ eu também tenho que trocar, tá? Para eles ficarem sempre, o Φ ficar sempre associado, o Φ1 ficar sempre associado ao menor Mi, o Φ2 ao segundo menor Mi e o Φ3 ao terceiro menor Mi, tá? Só isso, mas não é que eu esteja ordenando os Φs do menor para o maior, tá? A mesma coisa para o W. Vou apagar isso aqui, porque senão vai bugar vai dar problema no código. Tá bom? Aí é aquilo que eu falei, né? Eu sempre recalculo os AKs, né? O NK aqui eu já recalculo, eu também faço a troca, né? Para não precisar reamostrar, então troquei também o NK, que é a quantidade de elementos que são iguais a K em S, tá? E também troco o AK, que é a lista de cada elemento, né? Associado a cada uma das misturas, tá bom? Na hora de fazer o Φ, pessoal, aí eu amostrei assim, né? Amostrei, depois de Mi, amostrei Φ. Aí tá vendo? Quando eu vou amostrar o Φ é o 1 sobre sigma 2, tá? Quando eu vou mostrar o Φ, ó, esse NK, eu reatualizei ele, entendeu? Depois de atualizar os MIs, tá bom? Então, esse NK aqui está atualizado. Esse AK também está atualizado. Não quer dizer que eu amostrei de novo, tá? Eu só fiz as eventuais trocas que eu faço em Mi, eu faço igual no NK, eu faço igual no AK, tá? Faço a mesma troca, tá? E aí depois eu mostro o W, porque aí, né, aí beleza, antes de amostrar, eu acho que assim acabou funcionando melhor. Antes de eu amostrar os S, que são os indicadores de cada população, eu aprontei eu aprontei o Mi, o Φ e o W, tá? Porque esses três caras, o Mi, o Φ e o W, tem 3 posições, e essas 3 posições têm que estar correspondentes. O Mi1 tem que estar correspondendo ao Φ1, que tem que estar correspondendo ao W1, tá? Então, fiz assim, amostrei primeiro o Mi, fiz a reordenação, amostrei Φ e depois amostrei W, tá? Quando eu terminei de amostrar o W aqui, eu vou amostrar o S agora, tá? Aí, bom, a amostragem do S também é simples, tá? Eu fiz com um for, e aí aqui eu coloquei, isso aqui já é um produto matricial de W pelo D norm, tá? E aí, pessoal, eu vou amostrar o SI, tá? O S de cada I desses aqui. Quando eu fizer a reamostragem, eu preciso recalcular os conjuntos AK e o NK, tá? O AK, de novo, são esses caras, ele está dizendo quem pertence a qual população, né? A qual subpopulação da mistura, tá? E aí, depois eu vou salvando os valores, tá vendo? Quando eu terminei de amostrar tudo, aí eu vou voltar para a cadeia para mostrar. Eu acho que isso faz uma diferença na hora de... É que eu não sei, que eu não programei desse jeito para poder comparar a diferença que faz, tá? Mas isso aqui acaba evitando de você ficar voltando toda hora, entendeu? Imagina, se toda vez que aparece S, eu tenho que voltar na cadeia do S e procurar qual a iteração que eu vou pegar. Se eu vou pegar da iteração corrente ou da iteração passada, né? Eu vou estar fazendo busca em vetor toda hora, né? Aí não vai ser muito eficiente, eu imagino. Tá? Não sei se na prática isso toma muito tempo.
mas são passos que não são necessários. Em geral, acho melhor mostrar os valores dos parâmetros e depois ir guardando na cadeia, tá? E aí é isso, depois está pronta aí o MCMC. Depois, pessoal, vocês podem ir pausando o vídeo e aí vendo mais ou menos como que eu fiz as programações, tá? Para, enfim, ter uma comparação, né? Para vocês poderem também checar se o que vocês estão fazendo está batendo as condicionais e tudo mais. Né? Eu acho que isso é interessante, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar aqui, eu coloquei para rodar 10.000 iterações, tá? Eu vou deixar aqui bem aparente as escolhas de priori e tudo mais, de inicialização, tá? E aí depois eu vou mudar ligeiramente as priores para vocês verem os resultados mudando. Então aqui, acho que é melhor eu mostrar... Cadê? Melhor, acho que eu posso mostrar aqui já os resultados, né? Eu quero esse ist, quero esse plot, não, eu acho que eu vou mostrar só até aqui, tá? Vou fazer só até aqui. Então, eu já vou dar Ctrl A e vou colocar os resultados aqui para vocês. Tirar tudo que está na memória. Tá? Fixa a semente também é bom, porque você replica sempre os mesmos resultados. Se você estiver debugando e não tiver semente fixa, cada vez que você rodar vai mudar a iteração que dá problema, e então vai ser ruim na hora de debugar. Então, fixa sempre a semente, tá? Então, aqui, eu vou deixar na página das priores, tá? Para a gente poder ver, né, a escolha das priores. Aqui está rodando, vou rodar 10.000 iterações. Beleza, olha como é que ficou. Né? Ele não está muito certo desse valor aqui no final, né? Porque são poucas observações, né? Então, o modelo parece dar indícios de que aqui talvez tenha uma componente, né, extra a ser considerada, uma terceira componente, mas não existe muita certeza quanto a isso, tá? Isso está refletido aqui por esse biquinho. E aqui também similar, tá? Quer dizer, similar no sentido de que, bom, talvez tenha uma nova moda aqui, né? Aqui está mais acentuada, parece que o modelo tem mais certeza, né? De que isso aqui deve representar, de fato, uma nova moda. Aqui eu já não consigo ver tanto, tá bom? Aí, pessoal, eu queria mostrar o que acontece quando a gente muda a priori, tá? Vou mostrar aqui. Essas priores são vagas, tá? São priores gamas vagas. Né? Tem aquela coisa do epsilon, você escolhe o A igual a epsilon, B igual a epsilon, onde epsilon é pequeno, né? Então isso aqui vai dar uma priori que tem um comportamento mais ou menos assim. Ela é muito espichada lá no início e depois ela já desce e fica quase constante. É uma priori um pouco esquisitinha, tá? Mas, em geral, ela representa pouca informação. Então vamos lá, vou rodar de novo. Ver se vai mudar as estimativas. Tá vendo como mudou agora? Aqui, ó, ele já ficou considerando mais como se, de repente, né, essa parte não fosse mais uma nova subpopulação, e aqui ele ficou um pouco mais, o intervalo, ele ficou um pouco mais, a curva de densidade ficou um pouco menos acentuada, né, do que a anterior. Tá? E só o que eu mudei, aqui, tá? E só o que eu mudei foi um pouquinho a priori, né? Eu mudei um pouco a priori, ela continua representando algo vago. Tá? Aí que eu coloquei um plot só do Mi evoluindo, vocês estão vendo, né? Que o que acontece é que tem esse comportamento bem peculiar das médias. Às vezes, ele cata a menor média lá embaixo, que eu acho que é justamente para representar esse pico que acontece aqui, né? Mas isso não acontece com tanta frequência, tá? Mas, no fim das contas, eu obtenho aí a minha densidade com duas corcovinhas. Agora eu vou mudar mais um pouco, agora não é uma priori tão vaga quanto as outras, tá? Que eu tinha posto. Enfim.
É só para mostrar para vocês, pessoal, que às vezes, né, isso é um aprendizado, né? Às vezes a gente fica tão assim, tipo, tem erro no código, tem erro no código, tem erro no código. Às vezes não é necessariamente erro, às vezes é só que o modelo é sensível à escolha da priori, tá? Ó, tá vendo como apareceu agora? Agora ele não tem mais, não está levando mais em conta a possibilidade dessas 3 modinhas aí, tá? Ó, se eu mudar de novo e deixar a priori assim, aí começa a aparecer umas esquisitices maiores ainda, tá bom? Mas aí, pessoal, o que eu queria falar era isso, basicamente, né? Era para dizer para vocês que, do ponto de vista, olha só como é que ficou horrível agora. Do ponto de vista prático, tá? Existem pontos que geralmente não são discutidos, né? Quando a gente vê em artigos e coisas assim, né? São coisas que costumam ficar, às vezes, até para um pouco debaixo dos panos, né? Então, assim, sempre tem uma separação entre a prática, em como as coisas funcionam na prática e como as coisas, e como o algoritmo é feito na teoria, né? Nesse caso, não quer dizer que tem alguma coisa errada com o algoritmo, é só uma natureza, uma, uma, uma particularidade desse conjunto de dados. Ele é um pouquinho difícil porque eu tenho poucas observações, eu tenho poucas frequências de observações mais discrepantes, tá? Então o modelo fica um pouco na dúvida, né, se esses caras aqui constituem valores, né, que vêm de uma subpopulação distinta desses aqui que estão no mundo, tá bom? Então tem esse ponto, né? E aqui a gente viu uma dependência muito forte com a priori, tá? Então também tem isso. Às vezes, para o conjunto de dados que você está tratando, né, existe uma dependência alta, pode existir uma dependência alta com respeito a priori que você toma, tá bom? Tá? Isso pode ser também, pessoal, por conta do tamanho de x, tá? X é um vetor de tamanho 82. Se eu for fazer um histograma gerando 82 valores da normal, pode dar um histograma bem não simétrico, por exemplo. 82 são poucos valores. Né? Vamos fazer um teste rápido aqui. Né? Ist R enorme eu quero 82 amostras, né? Cuja média é 0 e, digamos, o desvio padrão é 1. Tá? Vamos ver o histograma. Olha só, se eu for olhar para esse histograma aqui, de repente eu posso pensar até que ele é um histograma talvez bimodal, assim, né? Uma moda aqui e outra aqui. Ou até trimodal, de repente, né? Uma aqui mais baixa e uma aqui no meio, né? Mas, na verdade, não, é unimodal. Então, talvez também o tamanho de amostra esteja influenciando, tá bom? Aí, pessoal, se vocês quiserem conferir o código para ver se está tudo certo ou não, o que vocês podem fazer, que eu estava falando na aula, é fixar um parâmetro e rodar. Fixa outro parâmetro e roda. E vai fazendo assim. Por exemplo, eu poderia comentar a amostragem do Mi e aí botar para rodar as outras e botar para rodar só os outros. Né? Fixei o Mi num valor que faz sentido, por exemplo, meu valor inicial é esse aqui. Esse valor faz sentido, né? Esses valores, a primeira média é 0, meio e 1. Se eu fixar o Mi e amostrar todo o resto, eu tenho que conseguir, né, cobrir bem a posteriori, tá? E assim sucessivamente. Aí eu fui lá, rodei e viu que, beleza, tá funcionando bem. Quando eu comento o Mi, o problema talvez esteja no código do Mi, entende? Mas só para abrir os olhos, pessoal, de que talvez o problema seja que, nesse caso, tem uma dependência muito alta da priori, tá bom? Então, como o objetivo aqui não é gastar muito tempo de vocês com coisas que são mais detalhes, né? Eu decidi fazer essa implementação e mostrar para vocês verem que na prática pode ser que seja uma questão mais de escolha das priores, tá? Ou, enfim, pode ser até outras questões, né, que eu não testei. Talvez pudesse ser que eu devesse inicializar diferente os fios, né? Talvez eu devesse inicializar diferente os fios.
Vamos ver o que acontece quando eu inicializo assim, né? Que é totalmente diferente esses valores para o FII. Né? Eu só quero rodar mais uma vez para a gente ver o que acontece. E a minha priori continua sendo essa, que é mega vaga. Então, às vezes pode ser inicialização também, enfim, podem ser várias coisas. Tá. Não mudou tanto, né? Continua parecido. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que aí com esse vídeo dê para clarear um pouquinho as ideias e ajude vocês aí a terminarem, né, a implementação para submeter a lista. Um abraço para todos e boas festas aí. Bom fim de ano, bom Natal e a gente se vê então no ano que vem. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.